Essa é uma história sobre uma casa supostamente mal assombrada por bonecos. Vamos à história. A casa da frente é de uma vizinha e seu filho, ambos muito queridos pela minha família. Quando os pais dela faleceram, os irmãos entraram em consenso e a deixaram morando lá, visto que era o que ela queria e dadas as condições financeiras dela, por ser caçula. O tempo passou, ela se casou, teve um filho, que é poucos meses mais novo que eu, e se separou alguns anos depois. Quando pequeno, nunca gostei de visitar a casa. Me sentia triste quando ia lá, sem motivos aparentes para tal sensação. Meu amigo pegou o Super Nintendo emprestado do primo dele, com alguns jogos que eu não tinha, e queria que eu dormisse na casa dele. Eu tinha 8 anos na época, e não tinha problemas em dormir fora de casa, ficando um pouco apreensivo com o convite, porém acabei indo, mediante os incentivos que a mãe dele e a minha deram, falando que ia fazer cachorro-quente e bolo de chocolate que só ela sabia fazer. Minha mãe estava fazendo minha sacola, colocando roupas e objetos de higiene pessoal, e a vizinha falou para levar roupas de frio. Minha mãe olhou para ela e falou: "O quê? Nesse calor?" E ela respondeu que sim, pois de noite a casa ficava muito fria, sendo necessário que eles durmam de cobertor toda noite. Com tudo arrumado, atravessamos a rua e fomos para a casa dela. Um pequeno detalhe é que eu nunca tinha ido lá durante a noite. Ao pisar lá, a sensação de tristeza mudou para opressão. Meu corpo falava de alguma forma que não era para eu ficar ali de jeito nenhum. Ignorando esse aspecto, chegamos lá e fomos direto para o quarto dele jogar, enquanto a mãe dele foi para a cozinha fazer os nossos lanches. O imóvel em si era enorme. A casa tinha 6 quartos. Da sala tinha um corredor para os quartos. O do meu amigo era o primeiro à direita. O da mãe dele era o primeiro à esquerda. E em seguida tinha um quarto de hóspedes à direita. E à esquerda ficava o quartinho de bonecas da mãe dele. As 2 últimas portas não eram utilizadas por eles e geralmente ficavam trancadas, e não possuem relevância para essa história. A mãe dele tinha o estranho hábito de colecionar umas bonecas enfeites antigos que possuíam vestimentas apropriadas para o frio e que ficavam geralmente sentados. Lembro bem, pois meu pai vendia esses enfeites e inclusive ela comprou vários com ele. Ela colocava todos esses bonecos de forma elaborada em diversas prateleiras, galhos de árvores e em casinhas de isopor que ela havia feito. Por mais estranho que essa descrição seja, era realmente muito bonito e ela se importava bastante com o local. Estávamos jogando Street Fighter 2, que na época eu não tinha, e nos divertindo, mesmo com aquele sentimento ruim que pairava no ar. Eles realmente não brincaram quando falaram que a casa era fria à noite. Enquanto lá fora certamente estava pouco abaixo de 30 graus, lá dentro eu já tinha vestido a minha blusa de frio, calças e meias. A mãe dele nos chama para comer e a gente grita que só íamos terminar a luta. Quando me levantei, um desses bonecos estava caído próximo à porta do quarto. Peguei ele na mão e falei: "Ué, sua mãe deixou cair esse boneco aqui." E olhei para o quarto à frente. A minha visão foi do cômodo parcialmente iluminado pela luz que vinha do quarto do meu amigo, onde todos os bonecos estavam com o rosto virado para a porta. Não dei muita importância, na minha mente de criança. Meu amigo falou que, de vez em quando eles caem, e que era para eu ir para a cozinha que ele ia guardar. Depois de comermos até estourar, voltamos para o quarto, dessa vez para jogar aquele Bomberman que dava para montar em animais. E passado um tempo, eu escuto um pof, vindo da porta do quarto. Quando olho, tinha outro boneco lá, caído. Era possível ouvir sua mãe no chuveiro, cantando, portanto não tinha como ser ela. Nesse momento, lembro que fiquei todo arrepiado e comecei a falar com meu amigo que não era possível um boneco cair e rolar essa distância até a porta do quarto. E o rosto dele também era de apreensão. E fomos lá no banheiro perguntar a ela se esqueceu algum boneco no corredor ou se deixou cair. E ela respondeu que não. Ficamos na cozinha até ela sair do banheiro, e isso aconteceu até de madrugada. De madrugada, sou acordado devido ao frio que estava no local.
É como se meu corpo não conseguisse produzir calor o suficiente, mesmo com o cobertor e as roupas que estava usando, e sinto algo mexendo no meu cobertor. Pequenos movimentos, perto do meu pé. É como se algo bem leve desse passos minúsculos de um lado para o outro no colchão, bem como algo que não era o travesseiro encostado na minha cabeça. Meus olhos lacrimejam só de escrever, mas me bateu um desespero na hora que a única coisa que eu consegui fazer foi gritar o nome do meu amigo. Ele acorda assustado, pergunta o que foi, já levantando em direção ao interruptor, e eu consigo responder que tem alguma coisa no quarto. Quando a luz é acesa, realmente tinha um boneco no meu pé e outro ao lado da minha cabeça. Ele vem até mim, pega os bonecos e os arremessa contra a parede, os quebrando. Sua mãe acordou com a barulhada e veio correndo em nossa direção. Lembro que estava chorando e falando que eles não podiam brincar comigo dessa forma. E eles falavam que não fizeram nada. Aí dei o clássico: "Ai, eu quero ir embora", que toda criança pequena dá. A mãe falou que ia me levar se eu quisesse, mas que era para eu ir para o quarto de bonecas e tal para ver que não tinha nada, que era coisa da nossa cabeça. No fundo, ela sabia que a gente não ia fazer uma coisa dessas, mas queria mostrar que estava no controle. Como ela era a única adulta no local, acompanhamos ela, que falava: "Ó, não tem nada", até que ela observou a expressão dos bonecos, que estavam meio que franzindo seus olhos pintados, com a cabeça acompanhando nossos movimentos, com movimentos bem sutis e notados por todos. Estávamos de costas para a porta do cômodo e em breve silêncio, quando escutamos outro pof vindo do corredor. Ao olhar para a porta, lá estava um maldito boneco sentado. Olhei para o meu amigo, ele olhou para mim e saímos em direção à porta da sala, correndo, desesperados. A mãe dele ficou parada e falou: "Tem alguma coisa errada acontecendo. Fica aí na porta." E foi o que nós fizemos, até ela sair do quarto e falar: "Vou te levar para casa e pedir para sua mãe para a gente dormir lá." Branca igual cera, visivelmente com medo também. Ela é uma mulata. Nunca mais voltei lá. Tirando o fato do incêndio que relatarei a seguir, o resto da história foi relatado num barzinho do nosso bairro. De vez em quando, meu amigo comentava sobre algo que aconteceu lá, até que um incêndio se iniciou nesse quartinho de bonecas e sem motivo aparente. De acordo com ele, deu para controlar, mas o quarto ficou todo preto e tiveram que dormir na casa dos outros irmãos durante um bom tempo. Levaram o padre da paróquia localizado na rua de cima, mas ele falou que, infelizmente, nada podia fazer, porque o que estava ali era muito antigo e que ia comunicar aos representantes da igreja um exorcismo. A mãe dele, já sem saber o que fazer, pede ajuda em um centro espírita perto de um shopping na cidade, e vão para lá 2 pessoas à noite. Ela comentou que, ao abrir o portão, ele se fechou com força, e os médiuns olharam um para o outro, meio que engolindo em seco, e foram em direção à porta da sala. Essa não queria abrir, mesmo destrancada. Foi preciso danificar a parte inferior para ter acesso à casa. Ela não sabe o que aconteceu lá dentro, mas relatou que as luzes da casa ficavam oscilando, bem como acendendo e apagando freneticamente. Passado alguns minutos, eles saem de lá com o cristal na mão e falam que o que estava ali não iria os atormentar mais. Depois disso, eles relataram que nunca mais sentiram frio nem nada estranho na casa.